Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa aula hoje de quarta-feira, já chegamos na metade da semana, né? Então, na nossa aula anterior, nós lemos a questão aqui do guardador, de João Antônio. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre a caçada, que a autora é Lígia Fagundes Teles. Bem, vamos entrar logo nessa leitura? Vamos conhecer? Vamos lá! Aí o nosso livro, só para você não esquecer, esse é o nosso livro. E vamos para a nossa leitura. A caçada. A loja de antiguidades tinha um cheiro de uma arca de sacristia, com seus panos elaborados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou uma pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se com uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. Tornou a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele, então, voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava a parede do fundo da loja. Aproximou-se ainda mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa, mesmo é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida? Repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puída. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou-o e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada, imagine. Por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. Não passei nada. Essa tapeçaria não aguenta a mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é poeira que está sustentando o tecido, acrescentou. Tirando novamente o grampo da cabeça, rodou entre os dedos com um ar pensativo. Teve um muxoxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito do dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado e que era difícil encontrar um comprador. Mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso. E o tal almoço nunca me apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabara de lhe contar. Encolheu os ombros, voltou a limpar as unhas com o grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus, em que tempo teria assistido essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retesado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta, como um bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que uma caça levantasse para desferir a seta. O homem respirava com esforço, vagou o olhar a tapeçaria que tinha a cor esverdeada com o céu de tempestade. Envenenando o tom verde musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro violáceo que apareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão como um líquido maligno. A touceira na qual a caça estava escondida também tinha as mesmas manchas
que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorando o pano. Parece que hoje tudo está mais próximo, disse o homem em voz baixa. É como se... Mas não está diferente? A velha afirmou o olhar, tirou os óculos, voltou a pô-los. Não vejo diferença nenhuma. Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta. Que seta? O senhor está vendo alguma seta? Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. Mas esse aí não é o buraco da traça? Olha aí, a parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo, lamentou, disfarçando um bocejo. Afastou-se sem ruído, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. Fique aí à vontade, vou fazer meu chá. O homem deixou cair o cigarro, amassou devagarinho na sola do sapato. Apertou os maxilares com uma contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia as narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele, o frio úmido da madrugada. Ah, essa madrugada! Quando percorrer aquela mesma vereda, aspirar aquele mesmo vapor que baixava denso do céu verde, ou subia do chão. O caçador, de barba encaracolada, parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador ou companheiro lá adiante? O homem sem cara, espiando por entre as árvores. Deixa eu voltar. O homem sem cara espiando por entre as árvores, uma personagem de tapeçaria. Mas qual? Fixou a touceira onde a caça estava escondida. Só folhas, só silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas, de trás das folhas, através das manchas, pressentiu um vulto arquejante da caça. Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próximo à morte, o mais leve movimento que fizesse a seta, a velha não a distinguira. Ninguém poderia percebê-la, reduzida como estava a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspensão no ar. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos, e se tivesse sido o pintor que fez o quadro, quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram pintaram o quadro original, e por isso podia reproduzir de olhos fechados toda a cena das suas minúcias, o contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba esgrovinhada, só os músculos e nervos apontando para a touceira. Mas eu detesto caçadas, porque tenho que estar aí dentro. Apertou o lenço contra a boca, a náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos, e se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam, não era uma hipótese? Podia ainda ter um quadro original, a caçada não passava de ficção. Antes, aproveitamento da tapeçaria, murmurou, enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás, como se puxasse os cabelos.
não ficara do lado de fora, mas lá dentro, encravado no cenário. E porque tudo parecia mais nítido do que nas vésperas, porque as cores estavam mais fortes, apesar da penumbra, porque o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora assim, vigoroso, rejuvenescido, saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas nos fundos do bolso, parou meio ofegante na esquina, sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia insônia, a segui-lo da mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio ou lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou no cinema, saiu em seguida e, quando deu acordo de si, estava numa loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, atirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz, tremida, na velha parecia vir de dentro do travesseiro, uma voz sem corpo, medida em chinelas de lã. Que seta? Não estou vendo nenhuma seta. Misturando-se a voz, vindo um murmurejo das traças em meio às risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçaram numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarde. Viu-se enveredado nos fios e quis ingir, mas a tarde aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde-negro. Apalpou o queixo. Sou o caçador, mas ao invés da barba encontrou uma viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Aquele calor e aquele frio enrolou-se nos lençóis. E se poderia ser um artesão que trabalhou na tapeçaria, podia revê-la, tão nítida, tão próxima, que, se estendesse a mão, despertaria a folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la. Não era verdade que, além daquele trapo detestável, havia alguma coisa mais. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve estar estranhando, mas já não estranho mais nada, moço. Pode entrar. O senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, murmurou, seguindo lívido por entre os móveis. Parou, dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada, lá longe, imensa, real, só a tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com as manchas enverdinhadas. Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou, resistindo ainda, e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre os galhos e se resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna, era uma árvore. Lançou em volta um olhar engazeado. Penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados na lama, os cabelos empastados de orvalho. Em redor,
tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha inclinou-se arquejante. Era o caçador ou a caça? Não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir correndo sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Comprimiu palmas das mãos contra a cara embraseada, enxugou o punho da camisa, o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vestia sangue, o lábio gretado. Abriu a boca e lembrou-se, gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu assobio da seta varando a folhagem a dor. Não, gemeu de joelhos. Tentou agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido nas mãos, apertando o coração. E aí, galera, vocês curtiram essa história? Bem, essa história é bem diferente. Por quê? Porque no caso, você observa que ele tem uma lembrança, ele vê ali uma imagem, né? Embora essa imagem aqui é de um tapete, tá? Que ele observa, ele começa a lembrar da história. E aí, no caso, a velha, né? Que eu não tenho o nome dela, ela acaba dizendo que não entende daquilo que ele está falando. Entretanto, ele parece que já conhece aquela imagem que está naquele tapete, que já, por sinal, também é bem velho. Então, no caso, ele começa a imaginar, no caso, entre aspas, né, a viajar naquilo que ele talvez já tinha tido como experiência, que era a caça. Ele começa a vivenciar tudo aquilo que ele está observando. É como se fosse as pessoas que vão num quadro, ver, entre aspas, um déjà vu, e elas começam a lembrar de uma parte que ela vivenciou. É como se fosse isso, tá? Só que aqui nessa parte do final, você observa que ele está, pelo que se pode perceber, é que ele está tendo um ataque de alguma coisa, ele está passando mal. Então, nesse caso, ele não sabe se ele é caça ou caçador nessa parte. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado dessa história, que é A Caçada de Lígia Fagundes Teles. Tudo bem? Vamos para a nossa mensagem? Vem de Charlie Brown Jr., que é uma banda brasileira, e diz assim: eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. É isso aí, turma. Vamos finalizar por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, vamos então à nossa aula de História. Na nossa aula de História de hoje, nós vamos dar continuidade aí falando sobre os francos e a identidade cristã no Ocidente. Lá nas páginas 56 a 66 do livro de História de vocês, né? Falando aí sobre a transição aí da Idade Antiga para a Idade Média. Como é que foi esse processo de transição? Falei para vocês que nesse aspecto eles vão relacionar mais questões políticas e sociais. Então, se vocês perceberem pela leitura do livro de História de vocês, ele vai retratar bastante as questões sociais, questões políticas, questões de hierarquia, né, de classes sociais e também questão econômica, tirando um pouquinho essa questão de guerra, a questão de como eles faziam para conquistar outras terras, outros territórios. Era através de quê? Era através da luta? Pela nossa leitura, pela leitura do livro, não. Era através das questões sociais, políticas, né? Pela lábia, pela conversa que eles tinham aí. Então, a transição da Idade Antiga para a Idade Moderna, ela se deu através disso, da questão política e social também. Outro aspecto que a gente pode perceber bastante na leitura desse texto é a questão da religião. Porque desde a transição desse período, a gente sabe que o cristianismo ele chegou nesse período em que estava ocorrendo a cessão
das guerras. E aí se tornou como uma base, outra base religiosa para muitas pessoas conquistarem um poder, né? A questão da política, a questão social também. Até falamos, né, da cidade de Constantinopla, que era favorecida para se tornar uma cidade cristã, no qual ela foi facilmente invadida por outros povos. Então vamos seguindo, continuando o nosso conteúdo aí. Antes disso, a correção da página 56 do livro de vocês. Nós temos aí, né, completar as palavras com as seguintes questões: Alárico, Butim, Danúbio, Guerra, Reno, Cominatos e Hunos. Aí nós temos a sequência correta. Então eu vou deixar para que vocês façam a correção aí no livro de vocês. Verifique se está tudo ok aí, tá bom? Seguindo aí, página 58, nós temos aí as alternativas, né? Leia as frases a seguir e marque verdadeiro ou falso. Aí na letra A, falso, letra B, verdadeiro, letra C, falso e letra D também é falso, tá bom? Seguindo agora o nosso conteúdo, vamos lá. Transição da Idade Antiga para a Idade Média. Nós falamos que as cidades, né, elas estavam divididas na cidade do Oriente e cidade do Ocidente. Particularmente, dentro dessas cidades nós tínhamos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Cada uma delas favorecida por uma situação: redução da vida urbana e a intensificação da vida urbana. Então, olha só, redução da vida urbana e intensificação. A Alta Idade Média, pouca população; Baixa Idade Média, população vigente, grande quantidade populacional. E aí eu vou destacar essa questão também para vocês, que grande parte dos povos chamados bárbaros conquistou aí territórios, porém muitos tiveram essas áreas apenas por pouco espaço de tempo. Um dos motivos para isso foi o quê? O fato de diversos grupos não terem estabelecidos estados que unificassem vários povos sobre uma administração central. Porque o que ele está querendo dizer aí? Que com a conquista de territórios, esses povos eles deveriam se unir com outros reinos, o que muitas vezes não acontecia. Então eles não tinham a questão do fortalecimento econômico, fazendo com que esses povos não conseguissem aí aumentar os seus territórios também. O reino germânico, o reino de Francos, foi a exceção. Olha só, o rei Francos Clovis, 466-511, unificou as tribos galileias e expulsou romanos, aí burguildos, alamanos e visgosos, no caso as pessoas que viviam ao redor naquelas áreas ali. Governou esse período até 481 e 511. Então ele estabeleceu uma administração centralizada e converteu-se também ao cristianismo. Então o que ele quer dizer? Sabemos que esses povos bárbaros, eles eram povos que eles conquistavam colônias, conquistavam territórios, mas eles não sabiam administrar esses locais, com exceção aí do rei Franco Clovis, né? O povo, no caso, ele nesse período, ele conseguiu se unificar a outros reinos aí e, além disso, também se converteu ao cristianismo. Então, relacionando o conteúdo, a religião ela está intensificada. Então, vocês podem perceber como a religião ela se baseia bastante antigamente nessas questões econômicas e políticas também. Carlos Magno, vamos lá. Carlos Magno sucedeu a seu pai, Pepino o Breve, como rei dos francos. Durante seu reinado, promoveu uma significativa expansão
territorial e cuidou da administração do reino. Dividiu o território em províncias. Então, olha só, aí tinham diferentes graus de importância. A região onde estavam localizadas cada província era governada por um militar de confiança pessoal do rei. Então percebam, né, como eles administravam, exceção aí os povos bárbaros. Nós temos aí o Carlos Magno, que ele administrava os seus territórios conforme as suas funções. Então ele sabia administrar o território baseando na função de cada lugar. Então cada território aí era governado por um militar de confiança pessoal do rei, é claro, né? E aí eu coloquei para vocês, destaquei essa imagem aí para vocês, onde ele vai descrever um pouquinho da história de Carlos Magno. Carlos Magno era conhecido por ser um homem muito alto, com quase 2 metros e de voz aguda. O futuro imperador falava uma vertente antiga do alemão. Era analfabeto e reinou quase meio século, sabendo apenas assinar o próprio nome. Apesar disso, construiu várias escolas em seu vasto império, incentivando a educação promovida pelo clero católico. O reinado de Carlos Magno também foi marcado por violentas perseguições religiosas. Um dos eventos mais marcantes aí nesse sentido foi a execução de 4.500 saxões que não aceitavam o cristianismo. Então, basicamente, a questão política e religiosa, novamente lembrando para vocês, intensificou nesse período aí, certo? E aí aqui ele vai destacar outra característica, né? Um guerreiro, ele deveria seguir o código de comportamento, obedecer e ser fiel ao Senhor que o treinou, ser justo e seguir as leis, ser valente, proteger os mais fracos e jamais fugir de uma batalha, mesmo a custo da própria vida. Então, naquele período, as pessoas na qual a sua base religiosa estava acima de tudo, deveria ser estabelecido dentro dessas questões aí. Carlos Magno comandava uma sociedade de guerreiros, por meio da qual lhe foi possível conquistar vários territórios na Europa. Conforme seus domínios eram ampliados, o imperador concedia algumas terras das regiões da fronteira aos guerreiros mais próximos. As maiores terras concedidas pelo rei recebiam o nome de marcas. Os guerreiros contemplados com essas terras eram conhecidos como marqueses. Já os menores pedaços de terra eram chamados de condados, protegidos e governados por condes. Dessa forma, estabeleceram-se títulos de nobreza para os guerreiros que recebiam terras do imperador. Então, assim estava o sistema de divisão aí de terras aos seus, no caso, os nobres, né, aos condes, com relação aos territórios. Então, ele sabia muito bem fazer essa divisão. Com a fragmentação do poder do imperador, os grandes proprietários de terras assumiram o poder em seus domínios. Então, o Império Carolíngio, né, outro império também que sucedeu por vários anos. A divisão também favoreceu a invasão dos povos vizinhos, quem? Os vikings, hunos e os mariages. Com a cristianização desses povos, eles foram incorporados ao império. Apesar dessas mudanças, as normas administrativas e o desenvolvimento promovido por Carlos Magno permaneceram e influenciaram a formação do feudalismo, outra forma também de base econômica. Então, o feudalismo é um assunto que a gente vai estudar no nosso próximo bimestre, tá bom, gente? E aí, só para demonstrar para vocês como é que era, né, a divisão da sociedade, a divisão de terras, conquista de território por esses povos.
diferentemente dos povos da Grécia Antiga, no qual a questão do rei era, no caso, ele era dono de tudo, a questão de tudo que você recebia era devolvido para ele, os impostos, diferentemente do que nós vimos até o momento, né? A questão da divisão de terras, a questão do poder político e econômico também. Então esse aí é um conteúdo, tá bom, que vai ficar para vocês. Não esqueçam de fazer a leitura, ok? E aí para casa, página 66 e também 65 do livro de história de vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Espero que tenha sido muito boa, hein? Bom, hoje a professora vai trazer aqui para vocês algumas curiosidades relacionadas ao nosso conteúdo aí, sobre a ação humana nas transformações vegetais, né? Ou seja, a ação humana na atmosfera e também nas transformações vegetais. Então, algumas curiosidades que eu destaquei do livro de vocês. Vamos lá? Então nós temos aí, né, como primeira questão, destaquei aí do livro de vocês esse seguinte texto. Na década de 1980, a cidade de Cubatão, em São Paulo, era conhecida como Vale da Morte por conta dos reflexos provocados pelo polo industrial, que resultava em um alto nível de poluição por falta de legislação ambiental. O município era um dos mais poluídos do mundo e já havia sofrido com incidências provocadas pela chuva ácida. Hoje a cidade é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, como símbolo de recuperação ambiental. Gente, olha só que interessante, né? Eu destaquei esse texto aí do livro de vocês porque, como vocês perceberam na leitura, ele vai apresentar o quê? Que a cidade era uma cidade totalmente poluidora. Atualmente, a cidade ela é reconhecida pela ONU como uma cidade que preserva o meio ambiente, que preserva o seu espaço, porque a própria ação humana, ela trazia prejuízos à vegetação, ao meio ambiente, e isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje nós temos aí como uma cidade que é reconhecida pela ONU como símbolo de recuperação ambiental. Achei bem interessante isso daí, a conscientização das pessoas, a conscientização de quem está à frente do Estado, de quem está representando o local, colocando aí a cidade como um símbolo natural, né, de preservação. Como antigamente era reconhecido, não era reconhecida, era uma cidade poluidora, hoje já é diferente. Então, destaquei esse texto do livro de vocês, no qual eu achei bem interessante. Esse outro conteúdo também que eu destaquei para vocês. Apesar da preocupação com a natureza ter ocupado um lugar de destaque no cenário nacional e mundial, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a manutenção de um adequado equilíbrio socioambiental. Por que isso ocorre? Um exemplo dessa ação aí que provoca o desequilíbrio é o que? A questão dos desmatamentos, da queimada também. Vem ocorrendo grande interferência neste meio. Então a questão da degradação do solo, do regime pluvial, da questão da pesca, dos fenômenos atmosféricos, está tudo sendo transformado. Mas por causa de quê? Da ação da natureza? Não, da própria ação humana. E aí a gente tem que relembrar questões anteriores. Mas vocês devem questionar, professora, a ação da natureza
natureza também não provoca o meio ambiente, não altera a paisagem? Sim, de fato altera, mas a questão humanitária também está em mais ênfase, ou seja, o homem ele agride muito mais a natureza do que o seu próprio meio ambiente. Então, é uma coisa que nós devemos analisar. E aí eu destaquei esse texto aí do livro de vocês para vocês pensarem, refletirem e observarem, ok? Então, olha só, gente, outro texto que eu também destaquei do livro de vocês se trata do seguinte: na Europa, as características do clima mediterrâneo seco e quente no verão propiciam a ocorrência de incêndios florestais. Ultimamente, esses incêndios têm se tornado mais frequentes e catastróficos. Existem várias explicações para isso, de alterações climáticas e substituição de espécies vegetais nativas que são mais resistentes ao fogo, por espécies mais inflamáveis como o eucalipto, que é muito utilizado na indústria de papel e celulose. Para reduzir os incêndios na região mediterrânea, estudos sugerem que o cipestre mediterrâneo, uma árvore nativa da região, seja usado como barreira natural contra o fogo, pois essa espécie mantém a umidade mesmo durante o verão, o que faz com que esse calor se torne aí mais resistente. No caso, o que ele está retratando? Que a substituição da vegetação, ela faz com que a questão do calor, do calor e também das queimadas se tornem menos acessíveis. Ou seja, a gente sabe que a vegetação ela pode também se tornar um grande perigo para a questão social, porque também pode sofrer alterações, né? Que a própria vegetação pode se incendiar por conta própria. Então, o que ele está falando? Que o tipo de vegetação que se encontrava na região era muito fácil e eminente para o fogo. E aí estava ocorrendo que a substituição dessa vegetação. Então, o texto ele está retratando sobre este assunto aí. Então, a gente tem a fotografia mostrando essa barreira que ela tá como eminência, como se fosse, né, uma barreira propiciada para que o fogo não ultrapasse outra área, outro local também, certo? E aí eu coloquei como prática de atividade para vocês aí. Faça um texto dissertativo sobre as páginas 51, as atitudes para reduzir os efeitos negativos dos fenômenos, e também da página 62 sobre os impactos ambientais, no máximo 20 linhas. Ou seja, gente, é um texto só referente aos dois conteúdos aí, tá? Sobre a questão dos impactos, né, o que causa a poluição e o que as pessoas estão fazendo para que esses impactos sejam amenizados. Então, vocês vão fazer esse texto aí, tá? Com 20 linhas, tá bom, gente? Então, essa é a atividade para casa para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.